Sabe, o que eu mais gosto nesse meu trabalho são os desafios. É verdade. Muitas vezes a gente tem que colocar a imaginação e o raciocínio para funcionar para resolver alguns problemas. Quer ver sobre o que eu estou falando? Quando um torneiro mecânico recebe uma ordem de serviço para tornear uma peça, ele recebe junto um desenho como esse aqui mostrando as dimensões da peça. Mas nem sempre a coisa é fácil. Tem vezes que esses desenhos não vêm com todas as medidas. E aí é você que tem que descobrir essas medidas que estão faltando. E como é que você faz isso? Bom, esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai relembrar um pouco de matemática, como as propriedades do triângulo retângulo. E vai aprender como o Teorema de Pitágoras vai auxiliar você a descobrir medidas desconhecidas. Ô, mestre Silva, bom dia! Ô Tito, bom dia. Tava mesmo querendo falar com você. Opa, é novo serviço? Pode mandar. É isso aí, a ordem de serviço. Mas peraí, tá dizendo que é urgente. Então deixa eu começar a trabalhar porque eu não gosto de acumular serviço. E você bem que sabe, né? Cumprir prazos é qualidade. É assim que você fala, garoto? Esse aqui é o desenho da peça. Você também fique a postos. A nossa teleaula está apenas começando. Titão, manda bala. Então deixa eu olhar melhor essa ordem de serviço. Engraçado. Tem alguma coisa estranha aqui. Esse desenho está indicando que eu vou ter que tornear um tarugo cilíndrico para que um fresador possa produzir uma peça cuja extremidade seja um perfil quadrado. Mas o desenho só está mostrando a medida do lado quadrado. Eu vou ter que descobrir a medida do diâmetro do cilindro. Aí, quando esse cilindro for usinado pelo fresador, ele terá a peça desejada. Como é que eu vou achar a medida do diâmetro? Você tem alguma ideia? Torneiro mecânico, fresador. Aqui nesta indústria de metal mecânica existem todas essas especialidades, cujos nomes podem parecer muito estranhos para quem não sabe o que eles significam. Vamos ver, por favor. Como é exatamente o trabalho de um fresador? O trabalho de um fresador é operar uma fresadora. E o que é operar uma fresadora? Operar uma fresadora é comandar a máquina com uma fresa, remover material de acordo com o desenho. Portanto, quando a peça vem do torneiro mecânico para o fresador, ela precisa estar com todas as medidas, para que assim ele possa realizar o seu trabalho. Bom, eu preciso então descobrir a medida do diâmetro desse cilindro aqui. Será que eu vou perguntar para o Silva? Mas o Silva parece estar muito ocupado hoje. Acho que eu vou ter que resolver isso sozinho. Talvez não seja tão complicado assim. Até eu acho que consigo descobrir essa medida desconhecida. Eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Parece que sempre que a gente está em apuros, esse teorema aparece para dar uma mãozinha. Pitágoras foi um matemático grego que descobriu uma propriedade muito importante do triângulo retângulo. É aquela propriedade que diz que a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Estão lembrados? Você já deve ter estudado isso, mas como aqui na nossa oficina a gente vai usar muito, nunca é demais recordar. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Nesse tipo de triângulo, o lado maior, oposto ao ângulo reto, chama-se hipotenusa, e os outros dois lados são chamados catetos. Isso quer dizer que, num triângulo retângulo, de lados A, B e C, onde a hipotenusa é o lado A, poderíamos expressar matematicamente esta relação da seguinte maneira: B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. É importante guardar bem essa relação na cabeça, porque ela ainda vai nos ajudar muito. Vocês vão ver se eu tenho ou não tenho razão. É isso mesmo. Com essa fórmula, eu acho que posso resolver aquele nosso problema de descobrir qual a medida do diâmetro da peça. Mas como é que eu vou fazer isso?
Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A primeira coisa que eu tenho que fazer é... Ah, já sei! Eu tenho que identificar as figuras geométricas que estão no desenho. Olha lá. É só prestar atenção que dá para ver uma circunferência e um quadrado. Agora, o que eu preciso é ver quais as medidas que estão no desenho e que poderão ser usadas no cálculo. Bom, isso é fácil. Nesse desenho aqui, a medida disponível é a do lado do quadrado e que tem 30 milímetros. Uma coisa que eu já aprendi em geometria é que sempre que você tem um quadrado inscrito em uma circunferência, o diâmetro da circunferência é igual à diagonal do quadrado. Puxa, então o que eu preciso fazer agora é calcular essa diagonal. Aí eu vou ter a medida que estou procurando. Diagonal. Você também conhece bem esse elemento. Mas como recordar também é aprender, não custa nada lembrar que a diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono, ou seja, de uma figura geométrica plana com mais de 3 lados. Agora, dá uma olhada nesse desenho aqui. Observa bem. O que é que você vê nele, hein? Percebeu? O que antes era quadrado transformou-se em 2 triângulos retângulos. A diagonal que foi traçada corresponde à hipotenusa dos triângulos. Os 2 catetos correspondem aos lados do quadrado e medem 30 milímetros cada. Assim, aquela medida que está faltando é, na verdade, a hipotenusa do triângulo retângulo. É isso! Claro, agora eu sei calcular aquela diagonal. Se ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Eu tenho que substituir as medidas do desenho para esta igualdade. O A é a hipotenusa que eu estou procurando. Os catetos eu já sei que medem 30 milímetros. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, deixa eu ver na calculadora, dá 900. Então, 900 mais 900 dá 1.800. A ao quadrado é igual a 1.800. Para saber quanto é A, eu preciso tirar a raiz quadrada de 1.800. Deixa eu ver aqui na calculadora. O resultado vai ser aproximadamente 42,42 milímetros. Pronto, resolvi o problema. Agora eu sei que eu vou ter que tornear essa peça com um diâmetro mínimo de aproximadamente 42,42 milímetros. Bem, vamos ao trabalho. Depois de descoberta a medida que faltava no desenho, o torneiro mecânico começa a tornear a peça. Esse trabalho é feito aqui neste torno. Mas o que é exatamente o trabalho de torneamento? Vamos ver. Por favor, o que é torneamento? Torneamento é você receber o projeto, um desenho, recebe a matéria-prima, coloca a matéria-prima na máquina e logo em seguida começa a executar as operações conforme o desenho. Parece ser um trabalho bastante interessante, mas é uma especialidade que exige um estudo muito sério e muita prática, porque como qualquer aprendizagem, quanto mais se pratica, mais se aprende. Ô, Titão. Ô, rapaz, tô com a cabeça tão cheia de coisas que acabei esquecendo de dizer pra você que... Faltava uma medida naquele desenho. Mas não se preocupa não, que eu já calculei a medida e fiz a peça. Esse é o Titão. Gosto de trabalhar com gente de iniciativa. Escuta, mas olha, tá muito boa, maravilha. Mas antes de você continuar com esse pedido, eu quero que você dê uma olhada aqui nesse desenho. É uma peça sextavada e ela também veio sem uma das medidas. O que eu quero de você é que ver se você pode calcular essa medida para mim. Depois é só deixar esse material preparado na medida correta, que é para o fresador fazer a usinagem da extremidade sextavada da peça. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, eu vou para uma reunião e levo essa peça para o fresador, tá? Pode deixar que eu resolvo o problema. 1, 2, 3. Quantas vezes apareceu uma medida desconhecida no desenho, eu vou dar essa dica. A primeira coisa que se deve fazer é saber se dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Com ele, tudo fica mais fácil por causa das relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo que você já conhece, não é mesmo? Repare bem,
A primeira coisa que temos que fazer é traçar uma diagonal dentro do sextavado, que seja igual ao diâmetro da circunferência. Essa diagonal é a hipotenusa A do triângulo retângulo. O lado do sextavado do qual a hipotenusa partiu é o cateto C. O cateto B é a diagonal que forma com o cateto C o ângulo reto do triângulo. Viu só? Se você conseguiu ter um triângulo retângulo dentro da figura, pode novamente aplicar o Teorema de Pitágoras. Que bom! Agora eu já sei que posso usar o Teorema de Pitágoras. Só que eu tenho um problema aqui. Eu só tenho uma medida. Deixa eu ver. Esta que corresponde ao cateto maior mede 26 milímetros. Depois eu estou notando outras coisas aqui. A hipotenusa corresponde ao diâmetro da circunferência. E esse diâmetro é o dobro do raio. Por isso, a hipotenusa é igual a 2 vezes o valor do raio desta mesma circunferência. Uma coisa que eu aprendi é que quando a gente tem um sextavado como este aqui, inscrito em uma circunferência, o que acontece? As diagonais do sextavado, que passam pelo centro da circunferência, correspondem ao diâmetro da circunferência aonde ele está escrito. E também que o raio desta circunferência é igual ao lado do sextavado. Então eu posso representar os dados matematicamente. A hipotenusa A é igual a 2R e o cateto menor é igual a R. Agora eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Primeiro vou substituir os valores. Então, 2R ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a 26 ao quadrado, que é um cateto, mais R ao quadrado, que é o outro cateto. Resolvendo fica 4R ao quadrado igual a 676 mais R ao quadrado. E como essa sentença matemática exprime uma igualdade, podemos isolar a incógnita R. Assim fica 4R ao quadrado menos R ao quadrado igual 676. O que dá 3R ao quadrado igual a 676. Ou R ao quadrado igual a 676 dividido por 3. 676 dividido por 3 dá, deixa eu ver na calculadora, 225,33. R ao quadrado é 225,33. Então, R é igual a raiz quadrada de 225,33. Quer dizer que R é aproximadamente 15,01 milímetros. Bom, R é aproximadamente 15,01 milímetros. A hipotenusa A é igual a 2R. Multiplicando por 2, a hipotenusa é igual a 30,02 milímetros. Se a hipotenusa é igual ao diâmetro da circunferência, isso significa que o diâmetro a ser usinado na peça é igual a 30,02 milímetros. Você viu como é importante saber muito bem o Teorema de Pitágoras? Não só na teoria, mas também na prática. Ele pode resolver muito dos seus problemas. Por isso, vale uma revisão. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que muitas vezes o desenho de uma peça para ser torneada pode vir com algumas medidas desconhecidas. E que uma das maneiras que existe de se descobrir medidas desconhecidas é verificando se existe um triângulo retângulo inscrito na figura. Aprendeu que, quando se encontra o triângulo retângulo inscrito na figura, pode-se aplicar o Teorema de Pitágoras e com ele descobrir a medida que estava faltando. Pois só com todas as medidas da peça, o torneiro mecânico e o fresador podem realizar o seu trabalho. E aí, Tito, vamos almoçar? Ô, mestre Silva, espera um pouquinho aí. Hoje, tudo que eu aprendi no nosso curso e que está bem fresquinho aqui na minha cabeça, me deu uma força danada. Eu consegui me virar sozinho. Um esportista, para ser o melhor, precisa treinar muito. Um músico ensaia bastante para tocar bem. Para aprender, precisa fazer exercício. O jeito é você pegar firme no seu livro de cálculo técnico. A gente se vê por aí.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.